Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando desse assunto tão longo que é a criação de todas as coisas. Nós estamos no 6º dia, hoje nós vamos chegar no 6º dia, esses 6 dias da recriação. Você sabe que no 6º dia Deus criou muitas coisas, mas a coisa mais importante que Deus criou foi o homem, certo? E nós estamos vendo Jesus na criação. Nós estamos fazendo um paralelo entre a criação, Jesus Cristo e sua obra. Nós estamos linkando esses dois assuntos porque a criação, além de revelar o poder, a glória, a majestade de Deus, também revela o Filho, também revela a obra do Filho, o que o Filho fez, o que o Filho falou e o que o Filho é. O próprio Filho é o autor da criação. Então nesse 6º dia, Deus ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o texto de Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Veja que Deus fez o primeiro homem, Adão. Adão tem um sentido em Gênesis capítulo 1 de humanidade, não na individualidade de Adão como homem, mas no sentido de humanidade. Deus estava fazendo a humanidade no primeiro homem, e Deus estava fazendo o homem perfeito, um homem pleno. Nós sabemos pelo Novo Testamento que Adão ele aponta para Cristo por muitas coisas. Adão foi criado perfeito e Cristo também, ele é um Adão perfeito. Adão ele foi formado do pó da terra, de Gênesis 2 no verso 7, que ele foi formado do pó da terra, um corpo formado do pó da terra. E Cristo, Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria. Então a parte física de Cristo foi concebida através dos 9 meses que ele ficou no ventre de Maria. Cristo teve um corpo como o de todos os outros homens. Nós já falamos disso bem no começo do estudo da criação, que Cristo tinha um corpo que era atendido às mesmas fraquezas que o nosso. Vemos Cristo cansado, vemos Cristo com sede, vemos Cristo com fome. O escritor de Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. O escritor de Hebreus no capítulo 2, no verso 14, também diz que ele participou da carne e do sangue. E essa carne e esse sangue foram construídos no ventre de Maria. Assim como Deus pegou o pó da terra, e era um pó que era abençoado, porque Deus tinha quebrado a maldição da terra caótica. Deus estava restaurando e restaurou todo o caos. Ele consertou as trevas, ordenando a luz. Ele consertou o estar sem forma, dando forma novamente à terra. E agora Deus está povoando a terra. Nós vimos peixes nos mares, nós vimos aves nos céus, nós vimos gado nos campos, e Deus agora vai encher a terra com Adão, com a humanidade. Então era um pó perfeito, assim como Cristo foi gerado no ventre de Maria de forma perfeita, porque não foi concebido por relação sexual, porque o pecado ele é concebido, ele é dado aos homens pelo homem, pela concepção que o homem faz na relação sexual. E Cristo ele não veio de relação sexual, justamente por isso, porque é o homem quem dá o pecado para aquela criança, para a humanidade. Ele só foi gerado de Maria, então ele foi gerado um corpo perfeito. E diz em Gênesis 2:7 que Deus soprou nas narinas daquele boneco, e era o Espírito. Deus estava soprando o fôlego de vida. E isso aponta para Jesus, porque o Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria. Jesus é Espírito, Jesus é a palavra, e a palavra se tornou carne. Para a palavra se tornar carne, o Espírito colocou Jesus no ventre de Maria. E a alma, diz lá em Gênesis 2:7, que o homem passou a ser uma alma vivente.
e Jesus passou a ser uma alma vivente, uma mescla de alma humana com alma divina. Então Cristo, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele é 100% as duas naturezas, porque a sua alma ela é humana por causa de Maria, e ela é divina porque ela foi dada, concebida pelo poder do Espírito Santo. Mas se nós voltarmos para Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquele homem, o Adão, ele era a imagem e a semelhança de Deus em perfeição. Agora veja que Jesus é a imagem e a semelhança de Deus. Jesus é a imagem e a semelhança de Deus. O próprio Jesus disse: vocês estão há tanto tempo comigo e não viram ao Pai? Quem vê a mim, vê também ao Pai. Porque Cristo, ele é a imagem, ele é a perfeita imagem e semelhança do Pai. Então nós vemos isso largamente difundido no Novo Testamento, em um texto que nós lemos já algumas vezes nesse estudo, o texto de Colossenses, o capítulo 1, o verso 15, vai estar falando assim: ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas Jesus, ele é a imagem desse Deus invisível, ele é a revelação desse Deus invisível. Então veja que Paulo está dizendo que ele é a imagem do Deus que ninguém viu, mas ninguém viu o Deus Pai. Mas quando alguém vê o Deus Filho, está vendo claramente o Deus Pai. Então veja que isso continua sendo anunciado no Novo Testamento. Nós vemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, no capítulo 1, vai estar falando um pouco a respeito disso também. 1:3, ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Jesus é a expressa imagem do ser divino. Então veja que Adão, ele era a imagem e a semelhança de Deus, e Jesus olha o que diz o escritor de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus, e ele é a expressa imagem do seu ser. Agora olha só o que diz aqui, nós estamos em Colossenses, nós vamos voltar de novo para lá, para Colossenses, para continuar nesse raciocínio, das Escrituras, que diz esse assunto no 2, no verso 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele, ou seja, porque em Jesus habita de forma corpórea, no corpo de Cristo, toda a plenitude da divindade. Então tudo que é divindade, tudo que se relaciona à divindade, ao Deus vivo, Criador, ao Deus eterno, tudo habita, está expresso, revelado em Jesus Cristo, porque Ele é a imagem, diz a Bíblia, Ele é a imagem expressa de Deus, certo? Agora, se nós formos também para 2 Coríntios, no capítulo de número 4, nós vamos ver algo semelhante. Está falando conosco também dentro desse assunto. 2 Coríntios 4 diz assim, nos quais o Deus desse século, o diabo no caso, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, impediu que os incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então o diabo tem feito esse trabalho de cegar os incrédulos para eles não verem a luz do Evangelho, dessas boas novas da glória do resplendor de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus, está muito claro isso. Assim como Deus colocou a sua imagem e semelhança em Adão, agora o próprio Cristo, que Adão está apontando para Cristo,
ele é a imagem de Deus. Aí no versículo de número 6 vai dizer assim: porque Deus que ordenou que das trevas resplandecesse luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a face de Jesus Cristo é a face de Deus Pai, é a imagem completa, a imagem exata, a imagem plena, a imagem absoluta, a imagem concreta de Deus. Então veja que Cristo, Adão, ele fala, ele aponta para Jesus, tanto como ele foi criado na sua perfeição e no aspecto dele ser a imagem e a semelhança de Deus. Adão nasceu ali, foi criado ali diante do Senhor. O Senhor fez um boneco, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e esse homem passou a ser uma alma vivente. Ele nasceu ali quando Deus soprou e ele se tornou uma alma vivente. Ele teve um nascimento, certo? E Cristo, ele também nasceu, certo? Ele já era Deus, ele já existia, mas para ele ser o Salvador, ele teve que nascer. Então em Gálatas, no capítulo de número 4, no verso 4, diz assim: mas vindo à plenitude dos tempos, certo? Aquela plenitude dos tempos é quando Cristo veio. Aquele tempo é chamado de plenitude porque estava tudo organizado para a vinda do Filho, o Império Romano governando, comandando, a cultura grega e helenística, dentre outros fatores, proporcionou uma certa paz e uma certa estabilidade para que fosse chamado de, como diz aqui, mas vindo à plenitude dos tempos, certo? As profecias se cumpriram. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, Deus enviou o Filho nascido de mulher. Veja então que Adão nasceu de Deus, nasceu da terra e de Deus. Agora Cristo nasceu de Maria e de Deus. A diferença é que Adão nasceu da terra e de Deus Pai, e Cristo nasceu de Maria, que é a terra, que é a parte humana, mas ele é o Pai, seu Pai, certo? Veja, então ele nasceu aqui na terra como o unigênito de Deus, certo? Unigênito quer dizer o único. Deus só tinha um único filho. Ele nasceu como o único filho de Deus. E Adão nasceu como o primeiro, o filho de Deus. Então veja que ele é um unigênito. O texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Mas nós vamos ver que Cristo nasceu como o unigênito, e ele morreu como o único filho, e ele ressuscitou para ser o filho primogênito de Deus, certo? Então ele foi gerado, ele nasceu como unigênito, mas nos 3 dias que ele estava morto, quando ele ressuscitou, e esses 3 dias ele foi gerado, não mais o único filho, mas agora o primogênito dos filhos, ou seja, o primeiro, certo? Então nós vamos ver isso aqui. Primeiro, nós vamos ver em Hebreus, no capítulo 1, no verso 5. Hebreus capítulo 1, verso 5 vai estar falando assim: pois a qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. Então vejam que Jesus nasceu unigênito, mas Jesus foi gerado o primogênito, ou seja, ele deixou de ser o único para ser o primeiro, porque depois dele temos todos nós que somos a igreja, filhos de Deus, a sua imagem, criados em Cristo Jesus,
Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então, Jesus deixou de ser o primeiro para ser, Jesus deixou de ser o único para ser o primeiro. Agora, lá em Colossenses, nós vamos ver Deus falando o seguinte, no versículo de número 15: Ele é a imagem do Deus invisível. Nós vemos isso, o primogênito de toda a criação, ou seja, Ele é o primeiro dessa nova criação. Ele é o primeiro da restauração da nova criação, porque você sabe que nós que estamos em Cristo somos uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura, mas Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de muitos e muitos e muitos. Nós somos criados nele, certo? Nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele é o primogênito de toda a criação, porque todas as coisas criadas, todas as coisas que existem, elas serão convergidas em Cristo. Haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova criação, e Ele é o primogênito de toda essa criação. Então Ele foi gerado e se tornou primogênito de toda a criação. Então Adão, ele nasceu para ser o primeiro da raça humana, e assim foi. Ele nasceu para ser o cabeça de uma raça, e Cristo nasceu como o unigênito, morreu e ao ressuscitar se tornou o primogênito de toda a humanidade, de toda a criação, de toda a criação. E ele se tornou o primeiro, e todas as outras coisas recebem do seu poder criador, e nós somos as primícias, nós somos as primeiras criaturas que fomos criados em Cristo Jesus para essas boas obras. Então veja o paralelo entre o primeiro Adão e Jesus, que também é chamado de Adão nas Escrituras, e nós vamos ver isto nos próximos vídeos, para a glória de Deus. Graça e paz.